Definido o substituto de Pedro, atacantes oferecido ao Flamengo. Carlos Alcaraz é denunciado pelo Superior Tribunal Desportivo. Que história é essa, PQD? Vem comigo aqui no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Chegando nessa manhã de sábado, como sempre, recheado de informações. Mas quero pedir para vocês, meus queridos, minhas queridas, começar a assistir. Não deixe de dar o like de vocês. Vocês que não são inscritos ainda, se inscreva, ajude no nosso crescimento. O nosso crescimento é importante para que nós possamos continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Acione o sininho para receber todos os nossos vídeos em primeira mão e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça. Canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amauri de Paula Santos, né? Vamos para a notícia? Tenho muitas coisas aqui para trazer para vocês. Vamos começar aqui sobre o jogo Flamengo e Corinthians que está rendendo até hoje. Flamengo, Corinthians, jogadores e gandulas foram denunciados pelo Superior Tribunal Desportivo. Geral. Foi feito um caldeirão, jogou todo mundo dentro, até Fabinho Soldado, ex-Flamengo, ex-dirigente do Flamengo aí, foi denunciado também, ó. Após os clubes, né, serem denunciados pelo Superior Tribunal Desportivo e até os gandulas forem envolvidos, assim sendo, a multa pode chegar até 100 mil reais. É isso aí, 100 mil reais. Ambos os clubes foram denunciados, não escapou ninguém. Só relembrar o caso aqui rapidinho, no final do jogo, o Yuri Alberto deu um carrinho violento em Wesley, né? Assim os jogadores do Flamengo partiram para cima para cobrar atitude. Desse modo, os atletas do clube paulista entraram em campo e formou-se uma confusão generalizada que culminou em 3 expulsões. Gente, desnecessário o que aconteceu, né? A falta do Yuri Alberto, desnecessário os jogadores do Flamengo terem ido lá tirar satisfação, já que o árbitro prontamente deu o cartão vermelho. Resolveu-se ali o problema. O infrator foi expulso. Mas, né, complicado. Além dos jogadores dos 2 clubes, gandulas da Neoquímica Arena também foram denunciados. Isso porque os profissionais atrasaram na devolução das bolas, prejudicando o andamento do partido. Inclusive, algumas bolas eles esvaziaram para atrapalhar mesmo, para demorar. Também foram denunciados. A multa pode chegar até 100 mil. Isso aí com relação ao caso lá dos gandulas, né? Aqui. A denúncia envolve o Flamengo e o Corinthians no geral, contudo, existem mais envolvidos, incluindo-se os jogadores Carlos Alcaraz, Kaká e Yuri Alberto. Por fim, a longa lista também menciona membros das 2 comissões técnicas e os gandulas. Lembrando, como eu venho falando aqui em outros vídeos, Carlos Alcaraz vai ser julgado, ele pode pegar de 4 a 6 jogos, ou seja, Flamengo contrata um atleta para solucionar o problema de jogadores que estão fora por lesão e acaba perdendo o jogador por causa de punição. Então vamos aguardar o julgamento, vamos ver o que o advogado do Flamengo vai fazer com relação a isso, para tentar amenizar, no mínimo, aí pegar uns 2 jogos. Ele já pegou a suspensão automática, contra o Vasco da Gama ele não atua, né, Carlos Alcaraz, e vamos ver se, além do jogo do Vasco, se tem mais alguma outra partida do Campeonato Brasileiro que ele vai ficar fora. Lembrando que a Copa do Brasil, ele não pode jogar, Gonzalo Plata e nem Alexandro, porque eles não foram inscritos nessa fase. Se eles forem entrar, Flamengo passando aí pelo Bahia, eles podem entrar na semifinal, né? E também na Copa Libertadores da América, eles ainda podem ser inscritos, né? Uma orientação aí do regulamento da Libertadores da América, esses jogadores ainda podem ser inscritos. Como eu falei, com a lesão do Michael, os 3 irão ser inscritos, porque só podiam entrar 3, e o Flamengo estava na dúvida de quem colocar, e a lesão do Michael aí veio ajudar nessa decisão do Flamengo, né? Então, ontem foi a apresentação oficial de Carlos Alcaraz no CT Ninho do Urubu, e na segunda-feira, dia 9, será a vez de Gonzalo Plata, né? Chola fica, olha que excelente notícia, né?
O Schola tinha seu visto de permanecer no Brasil por 6 meses, né? Era um visto de trabalho. Agora ele conseguiu um visto por 5 anos, que é um visto aí de residência. Então, ele que corria o risco de ter que sair do Brasil, o Flamengo entrou na justiça junto ao governo federal, o governo federal foi e liberou essa permanência do Schola. Olha só, prazo de residência de Schola era válido por apenas 6 meses. Agora o nigeriano pode ficar no Brasil por 5 anos. Mesmo sem ter estreado no time profissional, o Schola já caiu nas graças de parte da torcida rubro-negra. O atacante foi um dos destaques da campanha da conquista da Libertadores Sub-20, título inédito, inclusive com um gol na final diante do Boca Juniors da Argentina. Além disso, o nigeriano atuou como titular no título do Mundial contra o Olympiacos da Grécia. Esse garoto já era para ter tido uma oportunidade no time de cima, pelo menos jogar ali uns 10, 15 minutos, né? A gente vê aí o que esse garoto está fazendo lá no Palmeiras, garoto de 17 anos, está lá na seleção brasileira. Pô, tem que dar oportunidade para esses garotos da base. O que está faltando? O que está faltando? O Flamengo jogador, o Flamengo faz em casa, hoje acabou isso, essa mística, faz e vende, não utiliza. Vemos o caso aí também de Matheus Gonçalves, que está com a seleção brasileira sub-20. Bom, falar em seleção brasileira sub-20, seleção brasileira ontem ganhou, né, do Equador, se eu não me engano, não lembro nem com quem o Flamengo jogou, porque foi um jogo tão ruim, um jogo tão feio, né, ganhou de 1-0 e o Gerson jogou durante 30 minutos. Eu vou trazer a estatística aqui do Gerson no jogo. Ó. De acordo com o site de estatística SofaScore, Gerson teve 14 toques na bola. Nesse período, o jogador do Flamengo acertou 14 passes, com 86% de aproveitamento. Além disso, o meia do mais querido sofreu uma falta e concluiu um passe longo. Por outro lado, o meia do mais querido não conseguiu realizar ações defensivas nos 30 minutos que esteve em campo, né? Bom, importante para mim aqui é que ele não se lesionou. O restante aí, se não gostaram da atuação dele, é melhor que não convoque ele para outros jogos da seleção brasileira e que ele volte logo para o Brasil, né? Bom, o Flamengo treinou ontem, né? E a novidade do treino foi que Léo Pereira treinou normalmente com o elenco. Além dele, Gabriel Barbosa, o Gabigol também treinou normalmente, estarão à disposição para o jogo contra o Bahia no dia 12, jogo de volta da Copa do Brasil. O Flamengo que estava precisando realmente de seus jogadores à disposição. Ó. O Flamengo ganha reforço na zaga para o jogo da Copa do Brasil contra o Bahia. Léo Pereira preocupou o Flamengo ao sofrer um entorse no joelho e sentir dores antes do jogo contra o Corinthians, no último domingo, dia 1º. Após focar na recuperação no início da data FIFA, o zagueiro voltou aos treinos com o grupo e reforça o time de Tite no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia. Cara, excelente notícia. Excelente notícia. Outro também, Gabriel Barbosa, que treinou, e preste atenção no que eu vou falar. Flamengo define substituto de Pedro após lesão em treino da seleção brasileira. A diretoria do Flamengo avaliou o mercado, mas não está disposta a fazer loucuras financeiras. Com isso, ficou definido que Gabriel Barbosa, o Gabigol, será o substituto do camisa 9 em 2024. Nesse sentido, a diretoria do Flamengo aí, né, busca a solução dentro do próprio elenco para suprir a ausência de Pedro, né? A informação é do jornalista Vene Casagrande, né? E além disso, o Flamengo também conta com Bruno Henrique, que já atuou na função sob o comando de Tite, e por fim Carlinhos é outra opção caseira do rubro-negro para o setor. Já tinha falado no vídeo antes de ontem. O Carlinhos foi contratado porque o Gabriel estava suspenso, né? Então, com medo dele ser punido e ficar fora até o abril do ano que vem, o Flamengo contratou o Carlinhos para que o Flamengo tivesse 2 centroavantes. E o Flamengo tem 2 centroavantes de origem. É a hora de dar essa oportunidade para o Gabriel mostrar, e ele dá a volta por cima, aproveitar essa oportunidade de agarrar com unhas e dentes e calar a boca dos dirigentes, ou principalmente do Tite, que não tem dado oportunidade para ele, né? Mesmo sem tanto prestígio pela má fase, Gabigol é visto como o principal substituto de Pedro no elenco do mais querido. Boa sorte, Gabriel.
que tudo corra bem para você, que você consiga dar a volta por cima e consiga mostrar aquele futebol de 19, 20 e 21, né? E por falar em Pedro, Pedro quebrou o silêncio pela primeira vez após aí o comunicado da sua grave lesão. O atacante se pronunciou ontem, sexta-feira, para falar sobre a grave lesão em um dos melhores momentos de sua carreira, né? Olha só, abre aspas para o que disse Pedro Guilherme. Passando aqui para agradecer a todos vocês que me mandaram mensagem nesse período. Recebi inúmeras mensagens de jogadores, companheiros de profissão, de todos os torcedores. Esse carinho me deixa muito grato, muito feliz e me motiva ainda mais para eu dar o meu melhor na recuperação. Sem dúvida nenhuma, voltarei mais forte. Estou muito feliz. É claro, é um momento delicado, um momento difícil, mas estou tendo a paz que excede todo o entendimento. Fecha aspas, disse o Pedro no vídeo que eu postei na nossa página Amaury de Paula Santos. Vale lembrar que Pedro se tornou pai recentemente, após o nascimento das duas filhas gêmeas em 12 de agosto. São do meu mês, né? Eu sou de 14, elas são de 12, são leoninas igual a mim. E ele complementou aqui, ó. A palavra diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, muitas vezes a gente não entende, mas a gente não precisa entender realmente. A gente tem que confiar nos propósitos de Deus. Sem dúvida nenhuma, Deus vai me dar força para superar esse momento, para enfrentar esse processo. É o momento de eu me apegar ainda mais com a minha família, nas minhas duas princesas. Obrigado todo o apoio, pela força. Vou dar o meu melhor para voltar ainda mais forte. Fecha aspas, completou o Pedro. Gente, o joelho do Pedro ainda está muito inchado. Ele está à base de anti-inflamatório para que o joelho desinche, para que após esse desinchar ele venha fazer a cirurgia. Lembrando que o tempo dele de estimativa de retorno ao gramado é de 6 a 12 meses. Lembrando que ele teve a mesma lesão quando ele atuava no Fluminense e ele conseguiu voltar muito antes, conseguiu voltar com 6 meses. Ou seja, se ele voltar nesse período de 6 meses, ele ainda pode atuar pelo Flamengo pelo novo Mundial de Clubes de 2025. Vamos torcer para que o médico dos médicos esteja lá ajudando o Pedro nessa recuperação e que ele possa estar aí brilhando nos gramados. Ele vai ter esse tempo para curtir as filhinhas dele, né? Não, a gente tem que se agarrar às coisas boas. Ele estava vivendo o seu melhor momento, artilheiro no Flamengo, mas né, de todos os males tem alguma coisa boa. Ele vai poder passar mais tempo com a família, com as filhinhas dele, acompanhar um pouquinho o desenvolvimento delas, né? Força, Pedro, que Deus te ajude aí, rica e abundantemente em sua recuperação, né? Então, seguindo aqui, Raíssa Simplício trouxe a informação de jogadores que foram oferecidos ao Flamengo. Dentre eles está o Maximiliano Gomes, né? Olha só, Maximiliano Gomes, atualmente no Cádiz, da Espanha, mas pertence ao Trabzonspor, da Turquia. Acho que é assim que fala. O nome do atacante uruguaio não gerou interesse no Flamengo. Isso porque fraco desempenho dele nos últimos meses. É um atleta assim que liga o alerta da diretoria. Ele não está bem fisicamente. Jogadores que não estão bem fisicamente já chegam os nossos, né? E de acordo com a jornalista Raíssa Simplício, empresários entraram em contato com o Flamengo nos últimos dias para oferecer o jogador Anthony Martial. E chegou a negociar aí com o Flamengo o atacante francês do ex-Manchester United, e ele é bem avaliado, mas na questão física, mas a parte financeira aí é que atrapalha as negociações, né? Ele disse até que diminuiria aí os valores do seu salário para poder vir jogar no Flamengo, mas como eu já falei, o Flamengo definiu que o reforço para o Pedro nesse período será o jogador Gabriel Barbosa, o Gabigol. Deixando bem claro que jogadores que estão sem contrato no mercado podem ser contratados a qualquer momento. O Flamengo arcaria com as luvas e com o salário do jogador, né? Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!